Olá, pessoal, como vocês estão? Quanto tempo? Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre e essa é a nossa terceira atividade do primeiro bimestre, do terceiro bimestre, perdão. Bom, vamos falar hoje sobre o regime regencial, né? Então, é o período do regime regencial no Brasil e alguns movimentos de contestações que vão ocorrer. Esses movimentos de contestação, eles ocorrem numa forma de questionar o poder central, né? Quem ocupava o poder central na regência? Eram os regentes, né, que estavam ali substituindo o imperador, porque Dom Pedro II não tinha idade para assumir o trono. E nesse contexto, muitas revoltas vão ocorrer. A gente vai falar hoje da revolta que ficou chamada como Balaiada, que foi uma revolta popular que aconteceu no Maranhão em 1838, e no contexto, né, do governo regencial. Um dos principais motivos para o início dessa revolta foi o recrutamento violento e forçado que as autoridades locais estavam realizando, né? Então, elas realizavam prisões arbitrárias para recrutar os homens, esses homens principalmente pobres, né, para a guarda. E nesse contexto, um homem chamado Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, ele vai atacar o quartel para libertar o seu irmão, que tinha sido preso, né, nessas condições arbitrárias. E isso vai desencadear uma série de retaliações, de movimentos, de confusão, né? E essas retaliações elas vão aumentando e vão ganhando cada vez mais pressão na sociedade. Aí, daqui a pouco, aquele movimento que era ali um movimento pequeno ganha uma extensão enorme, passa a ser marcado por muita violência. Então, esse contexto é o contexto da chamada Balaiada. Essa revolta, ela contou com a participação de pessoas pobres, né, de pessoas que eram consideradas vulneráveis, né, muitos negros livres participaram. Um desses negros livres foi um sujeito chamado Manuel Balaio, é por isso que a revolta ganha esse nome, né, de Balaiada. Alguns trabalhadores rurais, pescadores, vaqueiros, né, vão participar, uma variedade de indivíduos vão participar dessa revolta. O levante, ele começa, né? O levante, ou seja, a revolta, ela começa com uma causa bastante específica, né? Que era principalmente essa questão das prisões arbitrárias para forçar os homens a compor a guarda, né? Tipo uma milícia, uma polícia local. E depois essas reivindicações elas vão aumentando, vão crescendo, mais pessoas vão chegando, fazendo parte do movimento, se torna uma rebelião que vai, de certa forma, ameaçar diretamente o governo imperial. E é nesse contexto, né, de quando o governo imperial observa que há uma possibilidade ali de ameaça, que o governo imperial vai atuar no sentido de defragrar, defragrar, deflagrar essa rebelião. Bom, nesse contexto, a gente tem aqui o Caxias, né? O Duque de Caxias. O Duque de Caxias, ele vai ser o homem, é um marechal militar, né? Que vai ter como objetivo ir até o lugar onde está ocorrendo, né, a revolta da Balaiada, e lá desmobilizar essa rebelião, acabar com a rebelião. Então, o Duque de Caxias, ele se torna um símbolo nessa luta contra a balaiada. E para vocês terem uma ideia, essa ação foi tão violenta do governo imperial que levou à morte de mais de 10 mil pessoas, né? E o Duque de Caxias se tornou aí um patrono do Exército Brasileiro, uma figura que é aí comemorada, festejada, mas poucas pessoas às vezes sabem, né, tem essa noção de que ele
participou de um movimento que era para acabar com a rebelião, e esse movimento ele foi um movimento de base de muita violência. Os revoltosos, né, que eram liderados pelo Cosme Bento dos Santos, ou Negro Cosme, como ele era conhecido, né, esse movimento vai ser totalmente enfraquecido com a ação do Exército. Na década de 90, agora do século XX, né, há pouco tempo, um grupo de estudantes universitários e de historiadores, liderados por um arqueólogo, resolveu recontar a história da Balaiada, né? Então, para isso, eles instalaram no Morro do Alecrim um palco final da vitória, né? Eles trabalharam durante meses atrás de vestígios, de conflitos. Hoje, os historiadores já escrevem sobre essa nova versão, né, a versão dos vencidos, dos balaios, né, como verdadeiros heróis na batalha contra os opressores, que eram os homens enviados pelo Império. Porque a gente precisa entender que essas revoltas, elas tinham como objetivo questionar aquele poder central, aquele poder autoritário, reivindicar melhores condições de vida, e diante disso, o imperador, e no caso aqui, no período regencial, o regente, é que vai agir no sentido de acabar com a rebelião para que ela não traga outros efeitos aí para a sociedade. Então, a atividade dessa semana é uma atividade que trata dessa revolta da Balaiada, né? Tem um textinho inicial falando um pouquinho, resumindo a revolta, e depois a gente tem um fragmento de uma reportagem mais atual falando desse novo olhar sobre a Balaiada, né? Um olhar a partir da ótica do vencido, ou seja, a partir do olhar daqueles que perderam, né, a batalha. E no finalzinho da nossa atividade, tem 3 questões para vocês responderem. A primeira questão: quais foram os atores históricos da Balaiada e qual era a classe social deles? Então, vocês colocarem ali os nomes dos principais personagens e qual é a classe deles, né? Eles eram trabalhadores, eles eram, né, marginalizados, eram de uma classe média. De que forma o governo imperial tratou a rebelião, quantos foram mortos, e como responsável por essas mortes, ou seja, o Duque de Caxias, que foi quem, de certa forma, vai organizar esse movimento contrário à revolta, passou a ser reconhecido depois disso. Então, mesmo depois de um ataque violento, mesmo depois de 10 mil mortes, né, como que o Duque de Caxias ele vai ser reconhecido pela nossa história, ele vai ser tratado pela nossa história. Bom, pessoal, a nossa atividade é essa, né? Aguardo vocês no nosso próximo encontro para tirar as nossas dúvidas, fazer as correções. Um beijo para todo mundo e até lá.